Lula visita Papa Francisco, além de compromissos políticos. Com placar de 4-2, Seleção Brasileira de Futebol perde amistoso para Senegal. Acabouço. Relator tira do teto despesas com ciência, educação e Distrito Federal. Votação será na quarta. Economistas sugerem mudanças no novo arcabouço fiscal para conter dívida pública. Atirador de escola no Paraná é encontrado morto em sua cela na cadeia. Cristiano Zanin será sabatinado nesta quarta-feira no Senado. Denise, todas elas, qual delas que você Eu vou escolhe? pontuar duas das nossas notícias, né? Primeiro, sobre o ciclone no Rio Grande do Sul. O poder público, na verdade, nunca se prepara para os desastres, essa que é a verdade, né? Aqui deixo minha solidariedade às vítimas e às famílias que estão desabrigadas, enfim, né? Todo esse transtorno. Mas deixar claro aqui que o poder público não faz nada, essa é que é a verdade, né? Prova disso é que em São Paulo, quando chove, nós sabemos o caos que é em São Paulo e aqui na região também, né? Sim. Eu sou de Santos e a situação é muito pior do que aqui em Cubatão, embora aqui em Cubatão a gente também tenha esses problemas com a chuva, né? Então, assim, é uma coisa recorrente, todo ano acontece isso, e a gente não vê por parte do poder público um plano de contingência, um projeto para que isso não aconteça. Então, fica aqui o algo que está sempre recorrente e da mesma forma não se prepara, né? Sim, e não sim. se soluciona, não se prepara. Entra ano, sai ano e nós vamos continuar assistindo isso, né? O ano que vem, infelizmente, é bem provável que nós voltemos aqui para comentar alguma coisa nesse sentido. A tragédia em Bertioga e em São Sebastião. Enfim, ano após ano, a coisa não muda, né? Dinheiro a gente sabe que não falta. Essa que é a grande verdade, né? E, enfim, lamento pelas vítimas e o governador Eduardo Leite disse que as vítimas não serão esquecidas, então faço votos para que ele cumpra o que ele prometeu e que realmente seja feita alguma coisa, né? Nesse sentido, porque é bem triste essa situação. O caso do rapaz que matou 2 pessoas na escola, né? O rapaz morreu ontem, a namorada, né? O casal, o rapaz morreu ontem, e ele é encontrado morto agora, no dia de hoje, na sua cela, na cadeia, né? Na cela que estava na cadeia. Obviamente, o desdobramento disso, buscar se foi um crime, uma situação voltada a todo esse esquema de violência nas escolas, qual era a razão, né? Essa notícia é horrível em todos os sentidos, né? É horrível você noticiar que adolescentes foram mortos por um atirador, enfim, né? Um atentado. Isso já mostra o quão violento está o nosso país, quanto a violência, né, só escala. E você encontrar, né, o criminoso morto é pior ainda. Não acredito que não seja pior no sentido que as pessoas estão pensando, mas se você parar para analisar que talvez tenham feito justiça com as próprias mãos, né? Essa é a primeira leitura que se faz, né? Isso, justiça com as próprias mãos. É uma coisa muito ruim porque as pessoas param de acreditar na nossa justiça, né? Vamos resolver aqui, porque a gente sabe que... Expectativa quanto a Zanin hoje? Então, quanto à sabatina do Dr. Cristiano Zanin, eu acredito que o Senado vai aprovar, não tenho dúvida disso, né? Já até acredito aqui e declaro ele como novo ministro do STF. Eu quero fazer alguns apontamentos aqui, Márcio, para quem nos ouve e quem nos assiste, tentando colaborar aqui, né, com o meu parecer jurídico, comentário jurídico, na verdade. Quando um dos requisitos para que seja nomeado, né, e para que o indicado assuma, acho que quando dá indicação, na verdade, é uma coisa chamada que o indicado precisa ter notável saber jurídico. O que é um notável saber jurídico? É uma envergadura jurídica, né, para que você assuma esse cargo. Afinal, você vai ocupar a mais alta corte do nosso país, né? Depois do STF. Só Deus? Só Deus, né? Não temos outra instância, então é a mais alta corte. Muito bem, com todo respeito ao Dr. Cristiano Zanin, que é um advogado muito combativo, para quem não lembra, ele assumiu
a defesa do presidente Lula como assistente do Dr. Batóquio, que na época fazia a defesa do presidente Lula, né, nos processos da Lava Jato, e o Dr. Cristiano Zanin era o assistente do Dr. Batóquio. Fora isso, eu fui pesquisar, tomei a cautela de pesquisar quais as obras do Dr. Cristiano Zanin, porque se você é um jurista de notável saber jurídico, então, por óbvio, você teria que ter muitas publicações, né? Defesas de teses, assim, um arcabouço jurídico para te dar esse embasamento. Eu fui procurar e eu encontrei apenas 2 livros publicados pelo Dr. Cristiano Zanin, de editoras não conhecidas. Uma delas, o nome me chamou muita atenção. A publicação chama O Caso Lula. Essa é a obra que o Dr. Cristiano Zanin publicou. Então, não vemos assim outras obras que englobem o direito constitucional, o direito civil, né? Questões assim peculiares ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que você traz para a gente é que, dentro das características dos indicados para uma cadeira na Corte Suprema, é necessário o notório saber e, claro, a defesa de teses, o conhecimento, a condição em que determinado ponto de sua vida, devido ao exercício contínuo da profissão, você consegue alcançar uma graduação maior, ou seja, é como um médico de 40 anos de profissão que já fez muitas especialidades, né? Que tem essa envergadura para que se assuma a experiência, né? E também um estofo jurídico, né? Por assim dizer. Veja, não desqualificando o Dr. Cristiano Zanin como advogado, né? Isso me remete a Sabatina. Mas tem um outro ponto também que é não menos importante que esse, Márcia, só para fechar aqui, que me parece mais grave do que esse, né? O doutor Cristiano Zanin é muito competente, embora eu não tenha enxergado esse notável saber jurídico, né? A exemplo de outros juristas que nós temos e poderiam ocupar essa cadeira. Cito aqui como exemplo o doutor Ives Gandra Martins Filho, outras mulheres também muito competentes. Mas, independente disso, é aquilo que eu falo, tudo pode ser aprendido, né? Não tenho dúvida que o Dr. Cristiano Zanin vai ser muito bem assessorado pelos técnicos, enfim. Agora, outro ponto muito importante que talvez, eu acredito que isso não vai impedir a aprovação pelo Senado, mas eu já sei que senadores vão arguir esse ponto, que é o princípio da impessoalidade. O doutor Cristiano Zanin atuou pessoalmente, patrocinou, né, as ações que pairavam contra o presidente Lula. Então, o princípio da impessoalidade, que norteia o direito administrativo, né, as ações, né, do governo, para que fique mais claro, com certeza alguns dos senadores vão levantar esse ponto. O que se espera é que, em sendo necessário que o doutor Zanin julgue alguma causa daqui para frente, aonde figure o presidente Lula ou o próprio governo, que ele se declare impedido, né? Por óbvio, ele não poderá fazê-lo. Sim, ele já não faz parte mais do processo. Sim. Se o processo for retomado, ele não pode mais... Não digo só esse, mas nas condenações que vão seguir, né? Como nós falamos na semana passada. Mas, por exemplo, digamos que, hipoteticamente, né, o presidente Lula venha a responder novos processos daqui para frente. Ou o próprio governo. O que se espera é que o doutor Zanin, se aprovado, né, se declare suspeito, porque senão... Ele não pode, é impedido, tecnicamente ele já fica impedido. Ele deve se declarar impedido tecnicamente, né? Pelo princípio da impessoalidade, dizendo, olha, eu fui advogado do presidente Lula, temos uma relação pessoal, então esse processo eu não vou julgar. É assim que funciona no direito, né? Qualquer juiz de qualquer instância pode e deve se declarar impedido quando ele tem ali, né,
Um exemplo, eu sou juíza, tenho uma ação em que um parente meu está figurando ou alguma coisa de meu interesse. É meu dever, como juíza, me declarar impedido. Não posso julgar porque eu tenho conexão com essa causa, né? Familiaridade, parentesco, uma ligação, exato. Compromete sim. Qualquer julgamento. Então, se acontecer que o Dr. Zanin passe pela Sabatini, eu acredito que ele vá passar, esperamos que ele se declare impedido, caso venha acontecer, né? Faço votos para que não. O presidente Lula já figurou muitas vezes aí em ações, né? Então, vamos aguardar e esperar que... Fala em aguardar, o que está sendo aguardado é justamente nessa sabatina os questionamentos do senador Moro. Os questionamentos do Moro estão sendo muito aguardados, principalmente nessa questão que envolve o notório saber. Então, me parece que o senador, agora senador, né, Sérgio Moro, não atendeu o Cristiano Zanin. Porque o Cristiano Zanin é muito elegante, muito educado, né? Doutor Cristiano Zanin. Então, foi nos gabinetes de todos os senadores, conversou, tomou café. Com o senador, doutor Sérgio Moro, não foi assim. Me parece que eles não conversaram. Então, está sendo aguardada. Sim. Muito. É uma sabatina. É uma sabatina que vai ser bom de acompanhar. Concordo com você que eu acredito que apesar da sabatina, salvo se acontecer algo assim, estratosférico, para que o Cristiano não ocupe essa vaga. Acho pouco provável, né? Só se o Senado realmente ouvir, aclamar e entender, não, porque a indicação é do presidente, mas a responsabilidade é do Senado. Nós ficamos naquela máxima, né? É ilegal o presidente Lula indicar o advogado dele? Não. Mas é moral? Constrangedor. Isso. Então, estamos entre a legalidade e a moralidade. É constrangedor. E cabe ao Senado. Agora, a gente está falando de algo que está contido na lei, indicação por parte do presidente. O Senado tem a possibilidade, a Câmara tem a possibilidade de mudar a lei. Sim. Cabe a eles mudar a lei. E isso só cabe a eles. O grande X da questão, Márcio, está no Congresso Nacional. E as pessoas às vezes ficam esperando muito do presidente, né? E de outros poderes. O poder do povo está no Congresso. Senadores e deputados estão lá nos representando. Por isso que é muito importante na hora de você votar, né? É que se faça uma análise. Essa pessoa vai me representar, vai representar aquilo que eu acredito, né? Bem lembrado.